aqui é diferenciada, viu? Muito trabalho, muita dedicação. Juntou, dá 60 anos. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. That would only continue the oppression and exploitation of oppressed people in the United States, and specifically African people. Salve todo mundo, finalmente voltamos. Criação de conteúdo tá à tona agora. Estamos a 390 milhões de quilômetros por hora aí, tentando recuperar o tempo perdido. Ou o tempo investido, né? Em outras coisas. Aqui a gente vai dar a nossa introdução. A gente tá sempre dando introdução a assuntos. E é muito importante que vocês tenham isso em mente. Porque o nosso objetivo é que vocês passem a pesquisar o resto e correr atrás. Me interessei pelo assunto, vou atrás do resto. E a internet é um mundo aberto, tá cheio de conteúdo aí pra todo mundo virar pseudo-especialista em o que quiser, tá ligado? E até especialista. É só correr atrás do resto, mas a introdução vai estar aqui, espero que vocês gostem. O Mano Atena aí ser presente novamente. Salve galera, estamos de volta aqui nesse cyberespaço para conversar com vocês, para interagir com vocês, para dar risada com vocês, para ficar bravo também junto com vocês aí, né? Voltar com as nossas palhaçadas, vários memes interessantes que vão estar acontecendo aqui e por aqui também com as nossas carinhas, né? Aí vocês, né, vão ter a disponibilidade de desfrutar da nossa presença, da nossa imagem e da nossa companhia novamente nesse bate-canal e no bate-horário que você quiser, na verdade, né? Porque estamos aí de novo na missão. É nóis! Então, time, vamos falar do que hoje, Lucas? Cara, hoje a gente vai falar sobre afrofuturo, né? Afrofuturismo, essa coisa que bomba na internet sem a gente perceber, inclusive. Parada que tá literalmente no nosso cotidiano e a gente acaba, às vezes, deixando passar em branco. Entendeu? É, exato. Nesse pique aí de afrofuturismo, cara, é uma viagem, literalmente é uma viagem, que dá pra gente viajar de muitas e muitas e muitas formas, cara. Eu não sei se vocês têm essas curiosidades, esses interesses na vida, mas só de um bate-papo aí que a gente pode ter, mano, é muita coisa. É muita coisa. Para os não apresentados ao termo, o afrofuturismo ele já existe há um tempo, mas o termo afrofuturismo ele surge no ensaio de um cara ali na década de 90, mais especificamente 93, 94, chamado Mark Derry. Esse cara fez um ensaio... Bem que eu pedi uma pastilha. Esse cara fez um ensaio chamado Black to the Future. E nesse ensaio ele estava justamente questionando essa não presença das pessoas negras, o não protagonismo de pessoas negras dentro de experiências com ficção científica e visões futurísticas. Mas quando a gente volta passado para ver os pretos que começaram a correr atrás desse rolê, a gente vai dar num cara chamado Sun Ra. Esse Sun Ra, Sun Ra é um nome difícil de procurar no YouTube depois, ou em qualquer outro lugar, eu tentei, bati bastante. É Sun, de sol, S-U-N, R-A, de Ra, Deus mitológico egípcio. Enfim, o cara era poeta, ele era compositor, era músico de jazz, inclusive um baita de um jazz fantástico. Ele fez turnê pra caramba pelos Estados Unidos, fazia turnê de improviso, cara. Meu Deus, o cara era muito bravo. E ele trouxe com ele essa perspectiva do imaginário da população preta no futuro. Ele mudou o imaginário da galera preta, na verdade. Tipo, os questionamentos que elas faziam pra elas mesmas. O cara, ele é responsável basicamente por criar as bases do afrofuturismo que a gente conhece hoje. E buscar nas reflexões dele a ideia de que esse planeta, ele não pertence a gente. Ele não tem como dar certo mais. A cagada já foi feita. E pra gente conseguir se emancipar em todos os meios possíveis, a gente precisa buscar novos planetas, novos horizontes, novos universos pra gente não colonizar, mas pra gente estabelecer bases também. Ele buscava, tipo, essa construção mesmo, assim, né, de um outro espaço nosso. E o legal do Sun Ra é que, se vocês acompanham a gente aqui no nosso canal, você vai ver a conexão com outros personagens históricos que a gente já falou aqui no nosso canal. Cara, tipo, ele é diretamente influenciado por exemplo, Garvey, entendeu? Que a gente comentou aqui com vocês algumas vezes. É a mesma proposta de Garvey que veio anterior a ele, dessa busca
de autonomia e emancipação para a construção de uma realidade negra, né? Tipo, ele trazia isso na música de maneira fantasiosa, né? E é fantástico isso, né? Porque esse universo fantástico das artes, eles incendeiam nossa imaginação pra gente, sabe, expandir os horizontes em relação aos vários conflitos que a gente tá vivendo. E, mano, Sun Ra, ele, me corrige aí, Lucas, ele viveu na década de 50, 60, né? Isso mesmo. Então, um pouco antes, 40, 50, 60. A presença expressiva dele nas artes. E você vê ali que Garbage foi quase que contemporâneo dele, né? O final da década de 30, 40 ali, era também o boom desse movimento de nacionalista negro que Garbage propunha, né? Então, tipo, você vê uma conexão direta nisso. Olha que louco, a gente tá falando de afrofuturismo. Um cara que ele já trazia nas suas vestes, no seu jeito de se expressar, tudo que tinha uma conexão, não só com o futuro, mas principalmente com o passado dele. Isso. Dentro do tempo presente. Sabe, na contemporaneidade dele, ali no momento dele, da existência dele, ele pensava o futuro buscando as bases do passado. Mano, isso é ancestralidade pura. Tipo, ele nunca parou de visualizar novas possibilidades de resolver problemas das pessoas pretas. Ele nunca parou de criar perspectivas novas, nunca parou de sonhar. Só que tudo olhando para uma estética, olhando para uma base, vamos lá. Uma reflexão bem importante. A gente tá nessa fase de vida desse planeta, onde a história recente dos últimos 1000 anos pra gente, ela é bem problemática. Mas, se você pensar em toda a história da humanidade, o povo preto viveu com grandiosidade a maior parte da história. Então não faz sentido a gente olhar para trás e achar que as referências que a gente tem desses povos que fizeram coisas tão gigantescas que o racismo ainda não deixa que as pessoas acreditem que esses povos mesmos fizeram, que é o caso das pirâmides, por exemplo. Não adianta a gente olhar para trás e achar que essas pessoas foram meros coitados. Não, gente. A negritude, o povo preto africano foi grandiosíssimo em tudo que fez até aqui, entende? As primeiras universidades, as primeiras obras megalomaníacas, os questionamentos de engenharia que as pessoas brancas até hoje batem cabeça para se perguntar como pode uma pessoa conseguir arrastar uma pedra de 10 toneladas. Isso há 4.000 anos atrás. Então, cara, a gente é foda, mano. E olha que louco, né? Tipo, a gente tá falando do Sun Ra, começou a falar do Egito e o rolê é afrofuturismo. Mas, tipo, o que tem a ver afrofuturismo nesse sentido, né? Tipo, mano, é tudo, né? O afrofuturismo, ele é a disponibilidade da experiência negra existir. Quando a gente fala, a gente falou de música, mas se a gente quer falar, e esse rolê de afrofuturismo, ele tá falando desse universo fantástico, então ele tá falando dessas experiências paranormais, high-tech, tecnológica, sabe? E aonde que a gente vê isso? A gente vê isso nos quadrinhos, a gente vê isso no cinema, a gente vê isso na música, a gente vê isso em várias expressões artísticas em que existe a disponibilidade de outra realidade existir e que dentro dessa realidade a gente faz conexão no nosso imaginário com as coisas que a gente tem hoje. A tecnologia, ela é inspirada dentro disso, sabe? Aquele super-herói que hoje as crianças de 4, 5 anos que estão consumindo o universo Marvel, né, que deu um boom aí nesses últimos anos, que vai olhar pro Homem de Ferro, que vai olhar pro Thor, que vai olhar pro Hulk, que vai olhar, sabe, pro Doutor Estranho, que vai olhar para todos esses personagens do universo Marvel e vão falar assim, poxa, em algum momento eu quero conseguir fazer a mesma coisa que esse super-herói faz, sabe? Eu quero ter uma indústria Stark, sabe? A ruptura é a gente conseguir existir dentro dessa possibilidade de universo, não só como um nicho específico. E aí tem uma treta bem da hora que vale a pena a gente prestar atenção, que é a experiência dessas fantasias com negros e a experiência dessas fantasias para negros, sabe? Com negros é aquelas figuras, aqueles corpos negros único e exclusivamente ilustrativo. Para negros, são pessoas negras pensando nesse universo, existindo nesse universo, sendo destaque, inclusive, nesse universo, né? E aí, falando ainda de universo Marvel, que é essa ruptura, né?
dessa exceção que é o filme Pantera Negra, com o resto de toda a trilogia Marvel, né? De todos os heróis da Marvel, né? Tipo, e que é uma loucura a gente pensar nisso, porque ó, a gente tava falando de música com Sun-Ha, década de 40 e 50, e que tem tudo a ver também com esses heróis que também foram construídos na mesma época, sabe? Esse rolê de afrofuturismo, eu não sei, mas quando eu comecei a pensar nele foi uma coisa que eu fiquei, caraca, realmente é uma proposta que vale a pena a nossa indagação. Conta aí, Lucas, como é que foi essa viagem aí pra você de se questionar sobre o afrofuturismo, conhecer, pá? Cara, então, depois do Sun-Ha, a gente tem o George Clinton, foi o cara que fez um dos fundadores do grupo Parliament Funkadelic, né? E eu sempre gostei muito de funk. Eu sempre gostei muito, tipo, de ouvir no fone, assim, tá ligado? Tipo, os funks americanos, no caso, né? Eu também gosto muito de funk brasileiro, pelo amor de Deus. Mas eu sempre curti muito a pegada do funk, como, tipo, ele mexe comigo, assim, no meu corpo. Eu sinto necessidade de me movimentar, seja no dedinho, seja no ombrinho, seja no pezinho. Eu nunca parei pra pensar nisso. Quando eu comecei essa pesquisa, quando eu comecei a ter um contato, assim, com termos e pessoas falando sobre isso de fato, eu cheguei, depois do Funkadelic, cheguei no Earth, Wind and Fire, que é, tipo, pra mim, a maior banda que já existiu na história humana, assim. Os caras são insanos. September... Eles têm uma infinidade de hits, assim, que toca até hoje, em qualquer lugar que tocar, você sabe quem tá cantando. Inclusive, eles são aquela banda que, quando o Chris faltou aula, a banda foi se apresentar na escola e o cara depois fala pra repórter: poxa, eu vi que tinha uma criança negra aqui, mas infelizmente eu não pude encontrar com ela. Aí a mãe do Chris faz assim pra ele: você não tinha ido pra escola? Daí ele se fode. Se fodeu. Mas eu entendi o porquê daquilo tudo, daqueles clipes mirabolantes, daquelas coisas queméticas mesmo, né? Tipo, tinham esse olhar para um Egito encantado, maravilhoso, místico, aquelas coisas metálicas, aquele clipe onde, tipo, as pessoas se movimentam e deixam a movimentação, tipo, em pixels. Cara, bagulho sinistro, assim. E eu sempre achei insano aquela estética, mas eu nunca entendi o porquê daquela estética. Depois que eu comecei essa pesquisa, eu entendi que aqueles caras estavam fazendo uma referência hiper inteligente, voltada para um futuro, tentando criar no imaginário daquelas crianças que estavam assistindo os clipes, daqueles jovens que estavam assistindo os clipes. E, tipo, mano, a gente pode ir além, tá ligado? A gente tá longe, mano. Esses caras ainda estão tentando correr atrás da gente. Tipo, olha a nossa estética, eles vão querer imitar isso e imitam. E os BDs vêm, e uma infinidade de bandas brancas vêm e tentam. Pô, tá e sabe, só um comentário nesse rolê. Eu não sei se você já teve contato com esse tipo de treta, mas que, tipo, dentro da experiência musical estadunidense, não só estadunidense, né, mas da América Latina ali, em especial América Central e estadunidense ali, onde instrumentos de corda, instrumentos metálicos, eles eram considerados instrumentos superiores, né? Porque, em especial, a experiência africana ela é muito acompanhada de percussão, né? A musicalidade africana. Não que não tenha só percussão. As primeiras harpas, elas não saíram do Egito, da Grécia, né? Elas não começaram também no Egito, né? Que esse Egito que tenta mitificar como se fosse branco, que não é branco. As primeiras harpas, elas têm, por exemplo, elas são muito parecidas, inclusive, com o berimbau, os corás, né? Enfim. E aí, quando começa esse rolê da tecnologia mesmo, né? Da indústria elétrica, da indústria eletrônica, né? Que é o metal que vai começando a surgir, o blues e o jazz, eles se aventuram nisso, né? Porque eles saem não só dos violinos, mas também dos violoncelos e começam a incrementar o baixo, a guitarra, né? Principalmente por conta dessas tretas que tinham a ver principalmente com a disponibilidade de acesso a esses instrumentos e que era muito, 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 muito raro a disponibilidade dessas pessoas terem. E é por isso, inclusive, que as igrejas cristãs negras, né, estadunidenses, elas acabaram tendo muito, muito, muito mais seguidores por conta da disponibilidade e da musicalidade fazer parte desses ali dentro, né? E que daí, inclusive, aquele plano de fundo desse rolê que você está comentando agora, inclusive. O porquê que esses caras eles surgiram de uma maneira estrondosa, como se eles fossem um desafio, inclusive, à própria possibilidade de existência da experiência negra
na música tecnológica contemporânea da época ali, que era a modernidade da época. Sim, o rap surge assim também. O rap surge, nossa. Planet Rock do África Bambata, principalmente. O que é o Get Down, né? Que depois vira o rap em si. Cara, aquilo lá, velho, é tipo a gente acessando aquela tecnologia que tá muito distante do nosso convívio e fazendo coisas mirabolantes com ela. Nossa senhora. Tipo, é só tá na nossa mão que a gente transforma, exatamente isso. O rap, ele surge disso, o hip hop surge disso, movimentos surgem desse nosso contato com coisas que são nossas no fim das contas, né? Uma musicalidade que a gente tem que é muito poderosa. Sim. E se a gente pegar qualquer instrumento, maluco do céu, a gente vai fazer milagre. O samba também é afrofuturo, tá ligado? Porra, não tem como não ser, né? Esse contato, inclusive, né, que você disse com os instrumentos de corda e tal. Mas, aonde eu quero chegar depois disso, depois dessa musicalidade, que é insana, dentro da ficção científica. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que consumiu muito ficção científica, assim, mas eu consumi muito desenho. E consumindo muito desenho e assistindo... peraí que o Paulo vem aqui dar um salve. Assistindo muito desenho e tendo contato com essas outras experiências... Peraí, mano. O Paulo tá aqui soltando pelo no meu rosto. Sai daqui. Começar a espirrar desesperadamente. Daqui a pouco eu começo a espirrar. Quando eu comecei a assistir desenhos, eu sempre me senti incomodado, porque eu aparecia muito pouco nos desenhos. Mas não era uma crítica que eu fazia pra mim mesmo. Era um incômodo que eu não sabia o porquê estava acontecendo, mas ele estava acontecendo. Eu fui entender quando eu já era adulto. Mas exatamente isso. Pô, eu tive um papo com meu amigo Alan, que ele também gosta de consumir desenho da mesma forma que a gente, né? Quais desenhos você assistia, Lucas? Quando você era criança? Quando você tinha 5, 6, até os 9 anos. Cara, o desenho que eu mais amei na minha vida foi um desenho chamado Little Bill. E parece que só eu assisti esse desenho. Eu assisti ele antes de ir pra creche, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 3 anos, 2 anos. E ele era só pessoas negras, mano. E parece que, tipo, foi um surto meu, que ninguém mais teve contato com ele. Mas eu consumi muita Jetix, eu consumi muito Cartoon Network. Muito. Tipo, assistia quase tudo, menos Dragon Ball, que minha mãe sempre me pediu. Ou animes, né, numa maneira geral, assim. Então eu deixei pra consumir anime agora que eu tenho 20 e poucos anos. O miserável é um gênio! Então, cara, eu gostava muito de Dragon Ball, gostava muito de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, gostava, cara, Thundercats. Eu gostava, tudo que tinha herói, sabe? Tudo que tinha herói, eu gostava muito dessas aventuras, sabe? Mirabolantes, assim, né? Cavaleiro Sabe que eu acho que é louco? Eu sempre gostei muito do Tartaruga Ninjas. Eu sempre gostei muito do Scooby-Doo. E eu acho que eu gostava do cachorro Scooby-Doo. Exatamente. Marrom que tinha na tela. Exatamente. E é isso era nesse ponto que eu queria chegar. Porque, tipo assim, os heróis estão ali tão dados. Mas, tipo, não existia disponibilidade de personagens pretos, sabe? Por exemplo, no Dragon Ball, que vai acabar sendo muito expressivo ali na minha infância. A gente vai ter o Sr. Popo, né? Que é o personagem negro. A disponibilidade de mais parecido com o negro que a gente vai ter vai ser o Piccolo. Ou então o Kami-sama, sabe? Os Kami-samas. Então, tipo assim, em outro universo paralelo que aquelas criaturas de pele escura vão poder existir, sabe? E é esse um questionamento muito importante. É muito louco, cara. Dentro da literatura. É muito importante. Sim. Quando os escritores, quando os pensadores de ficção científica pretos começam a chegar no rolê, ou pensadores de literatura de uma maneira geral, eles começam a fazer esses questionamentos. Peraí, por que dentro dos Jetsons a gente não existe? E a coisa mais próxima da gente vai ser o robô, porque ele tá em papel de subserviência, e na década de 50, 60, a gente ainda só fazia isso. Ou a gente não cabe naquele universo, e o questionamento acaba sendo do eu branco, do eu e o outro, né? Que eu falei lá no meu texto sobre que a Nathalie Neri faz
no episódio do Afrofuturismo do Mamilos, onde o eu é sempre o branco e o outro é sempre... Parece que ele sempre precisa estar em disputa entre negros e algo além, alienígenas, robôs, enfim. Pra gente, como a gente branco, né, o eu branco, prefere alienígenas, então o negro sai. E nesse universo que a gente cria no futuro, não cabe o negro. Ou cabe o robô, ou cabe o alienígena, ou cabe o negro. Então, por favor, se retirem. Quando os afrofuturistas começam a chegar, quando os pensamentos afrocentrados começam a chegar e questionar essas bases, né, questionar o de volta para o futuro, tipo, peraí, esse fato de voltar para o passado, para mim, ele não é tão bacana não, cara. Eu posso acabar voltando para um lugar onde eu vou ser, tipo, escravizado, ou decapitado, ou pendurado pelo pescoço em praça pública, tá ligado? Vocês não estão fazendo esses questionamentos levando em consideração outras pessoas. É sempre o branco. E que pra eles tá tudo tranquilo, né? Não existe uma indisponibilidade de ter... Não existe a não permissão à vida, né? É muito louco. Por isso que a disponibilidade da experiência negra existir, né? Esse questionamento que o afrofuturismo traz. E é muito isso. Mas, tipo, só pegando onde eu queria chegar nesse rolê desses personagens de desenho da nossa infância, porque, ó que louco, o personagem negro que eu vou ter de referência vai ser principalmente o Piccolo. E também os Tartaruga Ninjas. Os Tartaruga Ninjas, eles vão ter uma cultura, sabe? Totalmente voltada a uma criança negra de periferia estadunidense, sabe? O que eles consomem, o que eles gostam, o que eles curtem. E, mano, até as feições estéticas deles tem tudo a ver com qualquer criança preta de quebrada, sabe? Essa energia toda nutrida de musicalidade, curiosa nas tecnologias, com vários receios ali normais humanos. Mas não dá pra admitir isso como que se fosse humano. Você, tipo, tem que transformar num mutante tartaruga. Exato. Tá, né? É essa indisponibilidade que a gente tem de pertencer a esse imaginário de criação de autores brancos. As pessoas se sentem mais confortáveis vendo tartarugas ninjas que falam do que ver pessoas pretas no desenho. Mano, e olha isso, tipo, porque é de muito recente, sabe, de muitos poucos anos pra cá, que a gente vai ter, por exemplo, o Super Choque, que a gente vai ter, né, além do Super Choque... E que vale a pena dizer que o Super Choque, ele é independente. O Super Choque não nasceu dentro do Cartoon Network, ou dentro da DC. Ele foi comprado pela DC. É uma franquia comprada, exatamente. É só por isso que existe de uma maneira tão maravilhosa dessa forma. E acontece quase que a mesma coisa com o Pantera Negra, né? Tipo, ele é uma das raras exceções de herói virtuoso, né? Herói negro virtuoso, não é aquela transição de que um cara horrível, malandro, e não que malandragem seja um problema, mas desonesto, né? Não malandro, desonesto, né? Extremamente perigoso, sexualmente agressivo e que passa por um processo de purificação branca para depois se tornar um herói. Não, ele já vai ser valoroso na sua essência, sabe? E é por isso que ele só pode ser valoroso na sua essência, dentro dessa existência de autores, sendo africano. É aquilo que ainda é desconhecido dentro da experiência branca do Ocidente. Então, se existe alguma disponibilidade de experiência negra existir com valores ainda, é só dentro do continente africano, dentro desse imaginário branco. Então, todos aqueles outros negros que a gente tem contato nessa experiência ocidental, eles já não valem, né? Porque os que não me incomodam estão lá na África. É dentro dessa lógica que o Pantera Negra ele acaba surgindo, né, também, inclusive, para ser tão perfeito assim, né, pra gente gostar. Então, e aí são esses questionamentos aí, sabe, que a gente traz, tanto na literatura, quanto na música, quanto nos quadrinhos mesmo, assim, né, tipo, no cinema. A literatura, o cinema, a música, que a gente acaba não encontrando com facilidade essa possibilidade de existência negra. Se a gente não consegue imaginar isso no nosso presente, a gente também não consegue imaginar isso no nosso futuro. Também por ter uma forte desconexão com o nosso passado. Então essas coisas elas acabam virando um loop de vazio, né? Nesse sentido. Para não deixar mais comprido do que já está aí, vamos fazer uma parte 2 aí, Lucas? Bora, que tá bom.
Tá bom? Tem coisa que. Tem umas reflexões aqui pra falar que o pessoal vai travar o Nintendo. É tipo isso. Então, galera, vamos deixar aí esse papo aí em duas partes. Vamos encerrar essa parte aqui. No vídeo 2 a gente vai estar comentando aí com vocês um pouquinho mais de afrofuturismo e essas reflexões aí da nossa experiência negra no passado, no presente e o que será do nosso futuro. É isso aí, time. Beijos e queijos, galera. E é nóis. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.